Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, aqui quem está falando é Franz Meyer, mais Umbanda, Consciência e Juventude. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, aos sagrados orixás, aos guias e protetores que nos assistem e pedir o amparo para essa uma hora que transcorre em paz. E que caso tenha algum ser não preparado para o que vamos realizar agora, que ele seja envolvido, curado, regenerado, encaminhado para os seus lugares de merecimento. Amém. Gente, nós estamos com um projeto, com várias entrevistas aí. A gente já entrevistou o pai Bruninho, entrevistamos aí o Marcelo Del Deve, e hoje estou na presença, inclusive estou no terreiro dele, do pai Paulo Ludogero. Tudo bem, pai? Tudo bem, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. Que Pai Olorum e os Sagrados Orixás possa abençoar a toda a Umbanda e a todos nós. Muito obrigado pelo convite, Pai Franz. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E aí, eu que estou aqui, né, eu fico muito agradecido por poder gravar o programa na sua casa, que vocês nos receberam aí com muito amor, você, sua esposa, as forças. E essa entrevista hoje, eu gostaria de perguntar para você um pouco da sua história de Umbanda, um pouco da sua caminhada e dos seus projetos, né? Então vamos lá. Faz tempo que você é umbandista, como começou a sua caminhada na Umbanda, né? Então vamos lá, então. Eu vou plagiar o meu irmão, o Gambazilho, né? Ele fala que ele tem tantos anos de idade e 9 meses. Então eu tenho 45 anos de idade e 9 meses de Umbanda. Porque eu nasci dentro de um terreiro. Eu nasci dentro do terreiro, tendo espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia, da minha mãe de santo, Mãe Maria Imaculada, onde que o diretor, o presidente espiritual da casa, o pai de santo, como é chamado, né, o sacerdote, era pai Durval José dos Santos, hoje em memória. Ele abriu a casa em 1953 e a casa está aberta até hoje. A casa está aberta até hoje na região do Jabaquara. Então eu comecei a minha caminhada com 1 ano de idade no colo da minha mãe dentro do terreiro. Nem com 1 ano de idade, com meses de idade no colo da minha mãe no terreiro. Ia passando de colo em colo, de média em média e ali fui crescendo. Aos 16, 17 anos, por um problema particular meu, rebeldia de juventude, de adolescência, eu me afastei do terreiro. Com 16, 17 anos eu me afastei do terreiro, a rebeldia de adolescentes, né? Eu me afastei do terreiro, mas me afastei por coisa de meses, ou acho que 1 ano. Né? Um ano, e quando eu voltei para Umbanda e de lá para cá, dos meus 18, 19 anos, estou aqui na Umbanda até hoje. E estamos aqui também com a mãe Kátia. Tudo bem, mãe Kátia? Tudo bem, boa tarde, bom dia, né? E você, a sua história de Umbanda? Então, eu fui católica, nasci católica, em berço católico, e conheci a Umbanda através do Paulo. O primeiro terreiro a frequentar foi através dele, e eu, para ser bem sincera, eu morria de medo. Então, eu sempre tive muito medo acho que como a maioria das pessoas que não entendem a ignorância, né? Tive muito medo, sim. Aos poucos eu fui me chegando, e através de conhecimento, de livro,
A gente sempre vai para o lado espírita, né? Eu li muito livro espírita, que acho que é menos chocante para quem não tem conhecimento de nada. Foi aí que eu comecei. E depois, conhecendo o Paulo, eu conheci a Umbanda, né? Bom, legal, uma caminhada aí. O Paulo, então, é aquela brincadeira que eu faço, né? A criança hoje já nasce, aí vai tirar lá, vai ver a criança dentro do útero. Ela tá chutando? Não, tá dando um passe. Tá dando um Ou passe. batendo a tabaque, né? Tá dando um passe no útero, tá tudo certo. Já nasceu, como diz um amigo nosso, o Adriano Camargo, do Jabaculê, né? Já nasceu do Jabaculê. E aí você abriu o seu terreiro. Aí vocês abriram um terreiro junto. Exatamente. O terreiro foi aberto em 2005. Né? O Núcleo Umbandista e de Magia Caboclo Flecha Certeira e Pai Manuel de Arruda. Foi aberto em 2005. Mas não é porque que eu abri o meu terreiro que eu deixei de acompanhar a minha mãe. Hoje eu continuo as minhas atividades também no terreiro da minha mãe. Todas as quartas-feiras eu trabalho lá e às sextas-feiras eu trabalho na minha casa. E o terreiro continuou. E dentro do terreiro nós tivemos o nosso grande xodó. Né? Eu vou falar assim, o nosso xodó, o nosso grande projeto da nossa vida, que graças a Deus hoje, eu até vou falar com muita alegria aqui, que essa semana, nós estamos nas semanas de janeiro, eu não sei quando que o programa vai ao ar, mas nós estamos nas primeiras semanas de janeiro de 2015. Nessas semanas eu entrei em contato com o NUC Japão, Núcleo Umbandista do Japão. Nossa, que legal. Núcleo Umbandista do Japão. E o Núcleo Umbandista do Japão, eles trabalham com o nosso livro. E um dos filhos de santo de lá entrou em contato comigo essa semana, solicitando um livro para que eu remessasse para o Japão. Isso para mim foi muita alegria, foi muito alegre mesmo. Esse livro é o Doutrina Umbandista para Crianças Axé-Mirim, que é o nosso grande projeto, o nosso grande xodó. E hoje a minha maior alegria é que eu posso citar alguns terreiros, o Pai Evandro, lá de Pirassununga, de Piracicaba ou Pirassununga, acho que Pirassununga, o Pai Evandro Fernandes, o Pai Pedro de Santo André, de São Bernardo, e muitos outros terreiros, o Pai Luciano e a Mãe Carla de Bragança Paulista, e muitos outros terreiros, eles pegaram o nosso livro como um projeto piloto e adaptaram no terreiro deles, que essa realmente era a ideia. O Pai Franz e a Mãe Fabi. O Pai Franz, a Mãe Fabi. Gente... muitos terreiros, né? Muitos terreiros, né? Mas realmente é uma obra. Quando eu peguei o livro nas mãos e vi um Axé-Mirim, fiquei muito curioso, porque é o que a Umbanda precisa, né? Parece que todas as outras religiões, as religiões mais antigas, inclusive o candomblé, eu tive a oportunidade de conhecer alguns candomblés, e as crianças desde cedo participam ali da gira, participam aí dos rituais, dos movimentos, e dentro da Umbanda tinha aquilo, acho que até chegar o seu livro, né? Tinha aquele de, não, criança na gira não pode, a criança na gira atrapalha, a criança na gira faz bagunça. É gira de Exu, deixa a criança no quarto trancada. Quanto eu fiquei no quarto trancado, meu pai também. Meu pai era pai de santo e tinha a gira de Exu, e eu ficava muito frustrado, porque é justamente a linha que se queria ver e não podia ver, porque falavam que Exu era coisa ruim, era coisa pesada, né? E o seu livro, pelo que eu conversei, poucas vezes que eu conversei com você, eu sei que veio com uma motivação. Como que você se motivou para fazer o livro? A motivação foi meu filho, Renan Ludogero. Ele estudava, porque se formou, né? Ele estudava numa escola numa escola católica de freiras. E em nenhum momento, se você coloca o seu filho numa escola católica, é lógico que os valores que eles vão ensinar religiosos vão ser fundamentados na religião católica. Eu não esperava diferente. Eu não esperava mesmo. Mas esperava tolerância. Eu esperava ele poder levantar a mão, eu sou umbandista, eu sou espírita, eu sou espiritualista, eu sou qualquer coisa. E
E aquela é criança, como você mesmo disse, criança a gente, no dia a dia, a gente deixava meio de lado na gira, né? Meio de lado. Não porque a gente queria deixá-los de lado, mas era assim, por causa da nossa correria, a gente deixava eles de lado. E num belo dia o Renan chegou em casa, chegou triste, e falou: papai, eu não vou mais falar que eu sou um bandista, não. Mas por que, filho? O que aconteceu? Ah, eu estava lá na escola, falei que era um bandista lá pro meu amiguinho lá, ele começou a dar risada, e aí ele começou a perguntar, eu não sabia responder, aí eu fiquei quieto, não falei mais nada, aí depois o professor foi conversar comigo, eu também não sabia responder nada, eu não vou mais falar não. E aquilo me doeu no coração. Pô, é meu filho, sou sacerdote de Umbanda, a avó dele é uma sacerdotisa de Umbanda veterana, e ele não sabe falar nada de Umbanda, ele sabe falar só que é Umbanda. Eu falei: não, isso precisa mudar e acabou. Aí juntei alguns filhos no terreiro, coloquei a minha ideia. A Kátia sempre teve uma ideia de montar um orfanato, era o sonho dela de montar um orfanato. Eu falei: bom, a gente não vai montar um orfanato, nós vamos montar o Axamirim. E os modos do curso? Como é que seriam os modos do curso? Os modos do curso é inteiramente gratuito, não vai ter custo nenhum. Não vai ter custo nenhum porque é voltado para a criança. Aí a Kátia: Paulo, nós vamos ter que dar lanche para as crianças. A gente vai buscar doação. Nós vamos buscar material didático, nós vamos buscar doação. Nós vamos buscar, porque não vamos. Aí nós começamos a montar uma apostila mesmo, de folhas. Montamos a apostila de folhas, a gente deu aula aqui, damos aula e brincávamos com as crianças. E essa apostila ganhou poder, até que teve muitas mães de outros terreiros que traziam os filhos para estudar. Assim: por que você não faz dessa apostila um livro? Ah, não. Esse sonho é demais, não. Aí um belo dia, conversando, falou: não, vamos lá. Vamos levar o nosso projeto para algumas editoras e ver o que eles acham, né? Mas eu não tinha esperança, não tinha mesmo. Aí o pai Diamantino Trindade, pegou o projeto na mão, né? Olhou para mim, olhou para o projeto e falou assim: isso vai vender muito, é isso que a Umbanda precisava. Eu vou editorar o seu livro. Eu fiquei olhando para ele: como? Eu vou editorar o seu livro? Como? E a Francine Pierangeli, que é filha de santo da casa, também ajudou a compilar o livro, ela me ajudou a dar aula aqui no terreiro, né? E depois que o livro foi lançado depois que eu dava aula já, né? Tanto que tem as fotos da gente dando aula aqui, né? Mas o livro nasceu com as aulas aqui. A gente ia montando as atividades, buscava, e quando a gente menos esperou, muitos pais de santos entraram em contato com a gente: nossa, eu quero adquirir um livro, quero fazer um projeto, quero isso, quero aquilo, e se espalhou Brasil afora. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. É o que eu disse no começo, que eu não queria o Axamirim para minha casa, para nossa casa, eu não queria. O Axamirim tinha que ser para Umbanda, porque se cada terreiro de Umbanda tivesse 5 minutos, 10 minutos para poder explicar para as crianças, nós estaríamos preparando o nosso futuro. Porque a criança é o nosso futuro de amanhã. Essa foi a minha motivação. O grande culpado do Axamirim é o Renan. E uma coisa que eu me encantei com essa obra pelo simples fato de que a gente tem uma questão social que, por exemplo, o filho da minha irmã é sacerdotisa de Umbanda, é mãe pequena na minha casa. E eu tenho a minha sobrinha Giovana, que inclusive numa festa você tirou uma foto dela e tá para sempre Umbanda. E certa vez ela virou e falou assim: não, a Giovana vai fazer primeira comunhão. Aí eu falei assim, eu não fui contra, porque era a vontade da minha mãe, a avó dela. Eu falei assim: mas por que ela vai fazer primeira comunhão? Eu falei assim: porque a Umbanda não tem nada para criança. Dói, né? Aí você vira e fala assim: e de repente me aparece uma obra dessa. Eu falo assim: não, agora eu posso bancar e falar assim: tem uma preparação para que a criança possa. A Umbanda tem batismo, a Umbanda tem escola para criança, a Umbanda tem todos os sacramentos. E às vezes as pessoas ficam tão apegadas, eu acho,
na questão de formar o adulto, formar o centro, e esquece que a nossa raiz é a criança. Tem que começar na semente. E por isso que a gente está aqui com o pai Paulo Rogério, com a mãe Kátia, porque eles foram os pioneiros nisso. E é muito bonito ver um trabalho desse, porque é um público realmente que é esquecido. Eu concordo, Franz. Quando nós fomos apresentar esse projeto na União de Tendas de Umbanda e Candomblé do Brasil, do pai Jamil Rashid, o velhinho, ele pegou assim a obra na mão, ele soltou umas lágrimas, falou assim: a Umbanda tem evangelização para crianças. Eu vivi para ver isso, sabe? Quando, assim, pai Jamil é um decano da Umbanda, hoje ele tem 80 anos de Umbanda, né? 80 anos. Ele foi um dos fundadores da Umbanda, junto com o pai Arnaldo Linhares, junto com o pai Jaú, o pai Demétrios, Menezes Ladeza, né? Esse povo antigo, eles foram os fundadores da Umbanda, né? Pai Rubens Saraceni, né? E ouvir isso de um dos decanos, né? Falar que a Umbanda, eu vivi, sobrevivi para ver que a Umbanda tem evangelização para crianças. Exatamente. E isso me emocionou muito. Nossa, e a gente fica muito feliz quando algum terreiro manda foto pra gente, fala, ó, a foto das nossas atividades, a foto do... como é que é? Um terreiro daqui de Itu, terreiro pequenininho, né? Que ela fala assim, nós somos pequenininhos, mas nós estamos fazendo um trabalho. Eu falei, que pequenininho? Mas pequenininho não existe. A obra é grande, parabéns. Eles fizeram a mesma atividade que nós fizemos de Oxóssi. Pintar com urucum, pegar urucum, pintar, colocar as crianças, fizeram a mesma, igualzinha. E eles tiraram foto e me mandaram. Nossa, aí o velho aqui chora. Fizeram formatura, inclusive, do Axé Mirim. Bragança fizeram formatura do Axé Mirim. Formaram 45 crianças. Continua esse projeto aqui? Ainda continua lá, formaram 45 crianças. E foi nossa, desse projeto, né, de Bragança, eles fizeram um teatro, a Gênese, né? Então tinha o Exu saindo, depois o Oxalá, e o Olorum ali falando, Oxalá, pode sair. Eles fizeram uma Gênese, eles fizeram um teatro, e as crianças representando, sabe? Que incutiu na memória mesmo. Hoje o Renan, né? Hoje ele já tem 17 anos, mas depois que nós fizemos o projeto, Axé Mirim, que ele participou ativamente desse projeto, ele falava, agora eu sou um bandista. Mas ele era criança na época, hoje não, hoje ele já tem 17 anos, ele tem que falar mesmo, né? Tem que falar mesmo. Mas na época não, na época ele era menor ainda, depois do Axé Mirim, ele falou, não, agora eu sou um bandista. E ele chegou até a falar com um professor de história na época, ó, pai, hoje eu falei para o professor que eu sou um bandista, e ele falou, que coisa mais legal, você é brasileiro mesmo. Falei, pai, tá vendo, né? Não são todos que são intolerantes, né? E é isso, pai França, sabe, a criança, muita gente não quer admitir, mas a criança é o futuro, dia de amanhã. Se você quer que a sua casa continue, ensine seu filho, né? Dentro do nosso grupo de Axé Mirim que nós demos aula aqui, nós abrimos para a comunidade, não deixamos só para o terreiro, abrimos para a comunidade. E nós moramos perto de algumas comunidades carentes. E algumas mães trouxeram as crianças para tentar dar um rumo, né? Ver se a criança tinha algum incentivo. A criança chegou rebelde, saiu daqui me chamando de tio Paulo, e a mãe agradeceu que o filho tinha aprendido valores. Valores, né? Não era Umbanda, ela não aprendeu Umbanda, mas aprendeu valores de como respeitar, valores de educação. E a mãe ficou super grata com a gente. E hoje a minha maior alegria é que esse menino é cambone de um terreiro aqui perto. Que beleza. Entrou no terreiro e é cambone lá hoje. É a minha maior alegria. Que beleza. Eu acho que eu gosto sempre de falar que hoje para mim a Umbanda não é uma religião. A Umbanda para mim hoje é um estilo de vida, né? Então, vendo o Axé Mirim, um projeto de tamanha importância,
que acho que todos os terreiros deviam adotar para criar as pessoas, os novos umbandistas, não para tocar umbanda, não para serem pais de santo, mas sim para aprender a consciência de Oxóssi, aprender a consciência de Oxum, aprender o que é Oxalá, dentro das virtudes divinas. Hoje a gente tem eu, por exemplo, toco lá na minha casa sempre falando de consciência. Então, o que é a consciência da fé? O que é a consciência do amor? O que é a consciência do conhecimento? O que é a consciência da ordem? Enfim, das 7 linhas de Umbanda. E isso tem que começar na base. Então, essa história desse garoto que entrou rebelde, que aprendeu ali com o livro Axé Mirim, e hoje ele aprendeu consciência. A gente tem sorte, não sei se acho que deve ser a mesma opinião do pai Paulo, da mãe Kátia. A gente tem sorte que a nossa religião é conscientizadora, não é punidora e nem bloqueadora. Ela expande. Então, se a gente expandir de criança, se a gente abrir a visão, o que eu acho, para mim, o que eu acho que ele faz? Ele abre a visão. Por quê? Por mais que sejam pinturas voltadas para a arte, para brincadeira, tem um fundo que grava. Ela vai ser explicada de uma forma lúdica, né? Exatamente. E que criança entenda isso, né? E outras que é a Umbanda, assim, para todos nós, para a criança principalmente, é nos tornarmos seres humanos com letra maiúscula. É a Umbanda que a gente fala de todos os dias, 7 dias na semana, não Umbanda uma vez por semana. Então, se a gente começar isso com as crianças, lá na frente, a gente pode ser que não veja, mas nossos netos, bisnetos, vão ter essa consciência. E é isso que a gente precisa, né? Exatamente. Vamos começar. E conhecimento é ferramenta. E ferramenta é caminho aberto. Essa parte lúdica que a Kátia citou me fez lembrar até de 2 filhos do santo da casa que estão com a gente até hoje aqui. Ele falou assim: pai, você vivia explicando sobre Xangô, eu não vou me lembrar o orixá agora, tá? Mas você vivia explicando sobre Xangô, sobre Ogum, e colocava lá a essência, colocava lá o atributo, colocava lá o sentido, o elemento, e eu não entendia. Depois que eu vim aqui assistir o Axé Mirim, que eu fiz atividade, eu falei, era isso? É a forma lúdica, né? Então, com isso que eu quero dizer, a gente aprende com as crianças também, né? Que nem esses 2 filhos de santo que eu estou citando, eu não me lembro agora quais eram os orixás, né? Mas eles falaram exatamente isso. Depois que fizeram atividade infantil, eu entendi. E o mais gostoso, que eu comentava sempre isso com a Kátia, que ela falava assim: como é que foi a aula? Como é que foi a aula? Como é que foi a aula? Tinha algumas perguntas que as crianças me faziam que, nossa senhora, teve uma pergunta aqui, ouvintes, olha o que uma criança me perguntou. Eles me chamavam de tio Paulo. Deus pode tudo? Pode. Deus é o Olorum. Ele pode tudo? Não, ele pode tudo. Ele pode morrer? Me deu um nó na garganta, falei, ferrou, e agora o que eu vou responder? Então, se ele pode tudo, ele pode. Ele é infinito, ele não morre nunca. Mas ele não pode tudo? Não, pode, mas ele é infinito. Então ele não pode morrer? Sensacional. A gente acaba aprendendo com as crianças, né? Essa pergunta ficou gravada, eu nunca mais esqueço isso. E é na inocência, na simplicidade. Isso que é importante. Mas ele não é infinito? Não, mas ele não pode tudo? Pode, mas ele é infinito. Não, mas ele não pode tudo? Pode, então ele pode morrer. Tá bom. Foi uma pergunta... Mas é muito gostoso, Franz. Olha, de todos os projetos que eu já fiz no terreiro, acho que foi o projeto que me deu mais satisfação. Porque se você vê o sorriso da criança, a mãe poder te falar, os valores morais dela mudaram, né? E hoje os pais dessas crianças falam, tô com a minha sobrinha, tô no meu 2º ou 3º filho, e aí, quando vai começar outra turma?
me cobrando isso, nossa, a gente fica maravilhado, né? E como eu te falei, o curso foi inteiramente gratuito, nós buscamos doações, buscamos papel, teve o templo de Umbanda acabou com 7 flechas, nossa, nos ajudaram muito também, eles fizeram arrecadação em papelarias, pegando material de segunda linha que iam jogar fora. Então veio lápis de cor, lápis de cera, papel que eles iam jogar fora, traziam tudo aqui para cá, a gente aproveitava. A Sandra Santos da UESP recolheu muito material para a gente, tipo, didático, para nós tirarmos ideias. E eu sou humilde. Na época que nós estávamos pensando em montar o projeto, depois nós fomos criticados por isso até, que seja bem dito aqui nesse programa, nós somos criticados por isso. A Kátia, na humildade, colocou no nosso grupo do Iaú para Sempre Umbanda que nós estávamos montando a Axé Mirim, que quem tivesse alguma ideia que pudesse nos apresentar. Depois nós fomos criticados, que nós não sabíamos, se nós não sabíamos dar, por que nós queríamos dar? Mas na realidade não era essa. Nós estávamos querendo agregar ideias. Nós queríamos agregar ideias. E nós fomos criticados, mas se vocês não sabem dar, por que vocês querem dar? Não era essa, a ideia era agregar conhecimento. Agregar conhecimento. E hoje o projeto está registrado no cartório, não que foi registrado no intuito de cobrar alguma coisa, mas foi de preservar realmente o projeto. Preservar o projeto que tem que ser dado gratuitamente, isso foi registrado, o projeto tem que ser dado gratuito para as crianças. Você pode até cobrar uma taxa de manutenção de limpeza, isso sim, mas cobrar das crianças não. E isso foi registrado em cartório, para poder salvaguardar o projeto, sabe? Porque o projeto nós queríamos que fosse isso. E hoje o projeto está aí em todos os terreiros, todo mundo fazendo. Até porque você dá uma pérola, né? Ali, no meu ponto de vista, o que você oferece? Uma pérola. Uma pérola, uma vez, no meu sacerdócio no Rubens, ele falou algumas coisas, mas teve uma coisa que me marcou muito. Que quando a gente recebeu ali, fez a cerimônia, recebeu o diploma simbólico, ele diz e fala assim: agora, no coração e na mente de vocês tem uma pérola de Nossa Mãe Iemanjá. Que vocês gerem a Umbanda por onde vocês passarem, e quanto mais você vai gerando isso de forma positiva, mais isso vai fazendo brilhar. Não foi essas palavras, mas com esse intuito. Eu acho que você foi num caminho ainda mais difícil, eu acho, porque a pessoa, quando ela entra na Umbanda, ela entra pela dor. E você não deu a dor, você está dando o amor. Porque se eu falo uma criança, eu estou falando de crianças de 5, 6, 8, 10, 12, que ainda, teoricamente, é claro que tem muita pessoa humilde, com muita vivência, que a criança acaba sofrendo desde o começo. Né? Tem um sofrimento desde o começo para o aprendizado maior. Mas você está oferecendo... Eu acho que o Axé Mirim oferece a Umbanda sem a dor. Ele entrou no terreiro sem dor. Então, é claro que se esse projeto, se os terreiros começarem a adotar, começa pelos filhos dos médiuns, vai abrindo, começarem a adotar esse projeto, você vai ver que a Umbanda não vai ser mais um balcão de troca. Eu sei porque eu entrei na Umbanda pela dor. Eu entrei pela dor. Acho que a grande maioria dos umbandistas hoje entraram pela dor. E tá vindo uma safra de umbandistas mirins que não entraram pela dor. Eles entraram pela consciência, eles entraram pelo trabalho. Então, é claro que, acredito, eu tenho uma filosofia comigo que o discípulo sempre supera o mestre. Não porque supera de ego, mas supera de conhecimento. E é essa a missão do mestre. Fazer que o discípulo esteja condição de expandir tanto mais que ele. Então, o Axé Mirim, ele faz isso.
Se a gente olhar, por isso que essa obra, meus ouvintes, meus irmãos, é uma obra que a Umbanda Consciência e Juventude, o CJ, o Instituto Plenitude, vai divulgar. Eu fazia de uma forma fechada, até porque eu sou tímido e nunca tinha chegado ali no pai, mas como o Preto Velho falou, filho, começa a fazer esse trabalho, que você vai ver que tem muitas coisas que você vai poder aprender principalmente. Então, o Axé Mirim, ele está aqui, a gente vai divulgar sempre e vamos querer ver. Pai, vamos sortear um livro? Vamos. Podemos sortear? Podemos. E aí eu faço um convite, de repente, do senhor, a gente sorteia, um dia o senhor vai lá no terreiro, entrega, dá uma palestra sobre a sua vivência. Convite aceito. A mãe Kátia, Com certeza. porque é uma vivência ímpar aí. Nós vamos dar um intervalo e já a gente volta com mais Paulo Rogério, mãe Kátia, mais um CJ. Salve, salve galera, estamos voltando aí, hoje com o pai Paulo Rogério, com a mãe Kátia. E vocês viram aí um grande trabalho, realmente uma grande iniciativa. É realmente um público, talvez, que ninguém aborde e que o pai teve a coragem, a ousadia de fazer e deu certo. Espero que dê certo sempre. Coragem mesmo, viu, Pai Franço? Porque olha, tacaram pedra na gente até a gente não querer. Mas assim, acho que é isso mesmo, né? Quem, como diz Pai Félix, Pai Benjamin, né? Aquele que se atreve a praticar caridade tem que ter coragem para receber as bofetadas, né? Tem que estar preparado para receber em gratidão as bofetadas. Só que eu não esperava que ia ser tanto. É aquilo, né? Aqueles que atiram pedras, às vezes não tem capacidade de pegar e fazer as pedras do tijolo para construir alguma coisa própria, né? Então, é muito fácil você copiar, é muito fácil você criticar, é muito fácil você falar sem saber, mas... Então, tem uma coisa que você falou, o negócio de copiar, né? Hoje, né, temos diversas pessoas que dão cursos da Umbanda, que falam da Umbanda, né? Olha, eu fico muito contente quando eu vejo o Axé Mirim sendo dado em qualquer terreiro. E não não precisa falar que fui eu, não precisa mesmo, porque a ideia não é essa, não é falar que foi o Paulo, foi a Francine, foi o terreiro do Flecha Certeira, a ideia não é essa não. A ideia é o quê? É disseminar realmente conhecimento, é disseminar para que as crianças tenham base. É que tem uma diferença, do meu ponto de vista, tem uma diferença muito grande naquele que divulga com amor e naquele que quer tirar uma casca. Sim. O cara que quer tirar uma casca, ele copia. E ele fala que é dele. A cópia é aquilo, ele copia, fala que é dele para, talvez, porque não tem uma capacidade, porque não tem, enfim, não tem o conhecimento necessário. O que difunde, o que divulga, o que aplica é diferente. Você trouxe, por exemplo, um conhecimento. E isso está sendo aplicado em diversos lugares. Isso é legítimo, isso é perfeito. Graças a Deus. Mas, enfim, geralmente quem atira a pedra é aquele que não tem muita coisa, né? Ou não chegou no grau de evolução, ou por assim, de fazer alguma coisa, é muito mais fácil criticar. Eu conheço, eu pratico uma Umbanda de uma escola, uma Umbanda sagrada. É claro que foi emergente para mim e depois você vai aprendendo outras coisas, você vai procurando... Agregando, né? Agregando, exatamente, sem menosprezar, sem tirar, mas sim, sempre somando, né? E, aproveitando, eu vou perguntar, como que você definiria a sua casa dentro de uma escola? Porque hoje a gente tem, por exemplo, a Umbanda Sagrada, a Umbanda branca, a Umbanda mista, a Umbanda de raiz, a Umbanda de caboclo. É histórico, né? Você pega, por exemplo, ali
Leal de Souza, ele fala um pouco das diferenças das casas, né? Tem o livro da história do Umbanda, do Alexandre Comigo, que ele fala um pouco dessas misturas. Você coloca a sua casa em alguma dessas escolas ou não? Não, eu vou seguir o que meu pai me ensinou. Meu pai, que eu falo, é o caboclo flecha certeira, tá? Ele fala: nós somos Umbanda, e ponto final, tá? Então eu não me coloco como Umbanda sagrada, Umbanda Molucú, Umbanda com raízes, Umbanda de caboclo. Eu me coloco Umbanda, porque o que meu pai, caboclo flecha certeira, me ensinou é assim: nós somos Umbanda. Então nós somos Umbanda. É claro que assim é impossível, dentro do meu modo de pensamento, e pode ser que eu esteja completamente errado, tá? Mas é o que eu acredito, né? É o que eu acredito, é a minha crença. É impossível nós codificarmos todas as casas com um ritual espiritual. É impossível, né? Porque se eu incorporo uma entidade que é chefe da casa, que traz a radiação de Oxóssi, jamais vai ser igual a um outro chefe de terreiro que incorpora uma entidade que vem na radiação de Ogum, ou de Xangô, ou de Iemanjá, ainda que o contexto seja o mesmo, mas as diferenças sempre vão existir. E assim eu vejo que é Umbanda Molocô, que é Umbanda de Caboclo, Umbanda trançada, Umbanda X, Umbanda Y, Umbanda Z, as Umbanda branca. Eu vejo assim, né? Dentro de uma matriz, se você for ver uma matriz, nós temos ali a matriz e temos a Umbanda no meio, tá? Dentro a Umbanda no meio, nós temos a matriz no alto. Se você falar assim, uma Umbanda que só trabalha com caboclo, nós podemos colocar a matriz acima, uma Umbanda nativa, que vem com base dos tupis guaranis. À esquerda, a Umbanda no meio, a Umbanda cristã, porque os chefes de terreiro tiveram uma formação cristã, uma formação católica. Então nós vamos ver uma Umbanda com muitos fundamentos do cristianismo, do catolicismo. Até pelos nossos altares, né? Sim, exatamente. A Umbanda no meio, na matriz aqui embaixo, vamos colocar o espiritismo. Nós vamos ter uma Umbanda voltada para o espiritismo segundo Allan Kardec, porque os dirigentes de terreiros serão o quê? Eles vêm oriundos do espiritismo, e à direita eram sacerdotes de candomblé ou de Umbanda, ou de candomblé ou de cultos de nação, que são umbandistas, mas trazem a sua herança. Então, com isso, o que eu quero dizer? Nós somos Umbanda. E dentro de uma matriz nós encontramos as diversas diferenças. E aí você acaba... É mais ou menos como eu falo, eu emergi dentro da Umbanda Sagrada. Então eu não conhecia... Meu pai era umbandista, era uma Umbanda... naquela época não tinha muito o que se estudar, não tinham livros. E o primeiro livro que eu peguei foi o Código foi o Diálogo Executor do Rubens Saraceni. Diálogo Executor. Bom esse livro. Diálogo Executor. E então a Umbanda Sagrada é a minha escola emergente, só que, exato, no centro, com diversos tipos de raízes. Acho que a gente, mesmo o Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Isso é legítimo, porque foi exatamente isso que o Caboclo das Sete Encruzilhadas disse. Ele fala: com os mais sábios aprenderemos, aos menos ensinaremos, mas nenhum renegaremos. Ou seja, a prática da Umbanda em diversos sentidos. Inclusive o próprio pai Rubens, né, ele já falava isso, né, que todo mundo hoje fala a Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni, né? Não, mas na realidade ele queria dizer que a Umbanda era sagrada. Sim. A Umbanda é sagrada, não que a Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni. A Umbanda é sagrada, era isso que ele sempre quis dizer. Ficou, né? Ficou até porque ele tem um poder de síntese muito forte. Ele é um médium que tem um poder de escrita, um poder de compilar informação muito bom. E ele o meu ponto de vista, olhando para o escritor, ele é um pesquisador.
Ele conhece muita coisa, ele leu muita coisa e ele é um bom médium porque ele consegue compilar e fazer. Como disse um amigo meu, ele é um ponto fora da curva, né? Exatamente. Ele é um ponto fora da curva. Mas voltando ainda com essa ideia da Umbanda no centro e aquilo que você falou, você pega diversas raízes, a Umbanda é brasileira, então tem diversos povos, né? É só a Umbanda, se eu colocasse ela numa estrutura, eu colocaria ela na Avenida Paulista. Que você olha, você está passando um chinês, está passando um africano, está passando um holandês, um alemão, está todo mundo na mesma avenida, dentro do mesmo contexto. É bem por aí mesmo. Eu acredito nisso. Assim. Então vamos fazer dentro dessa analogia da Umbanda no meio, que nem o caboclo dessa casa ele fala, nós somos Umbanda, e ponto final. Né? E não se discute mais isso. Ah, não é Umbanda sagrada, não, nós somos Umbanda. Ah, não é Umbanda com raiz de Angola, não, nós somos Umbanda. Não é Umbanda, não, nós somos Umbanda. Ele manda, nós batemos o pé e dizemos que somos Umbanda. Nós somos Umbanda. Dentro dessa analogia que você falou, então, uma brincadeira assim, eu poderia ser classificado assim, né? Eu sou Umbanda, tá? Mas eu poderia ser classificado assim. Eu sou uma Umbanda com raízes de Angola, sagrada do Caboclo Mirim. Legal. São as primeiras escolas, né? Eu sou Umbanda com raiz de Angola, sagrada do Caboclo Mirim. Porque assim, que o Caboclo Mirim foi o idealizador do primado de Umbanda, né? E o terreiro do meu avô, da onde eu sou médio até hoje, ele traz essa raiz, né? E meu avô é filho de Félix Acete Pinto, que traz uma raiz de Angola. Eu sou filho também de Rubens Saraceni, que traz a sagrada. Então, se for dentro dessa analogia... Sim. Mas é apenas uma brincadeira, né? Eu acredito que eu ensino isso para os meus filhos aqui. Eu gostaria, não pode ser que eu esteja errado, né? Eu não sou dono da verdade, mas eu gostaria de divulgar também, de compartilhar esse pensamento que eu tenho com os meus filhos aqui. Assim, para você identificar um terreiro, para ver se é Umbanda ou não, acho que você tem que ver 3 coisas. Se tem ritual de bater a cabeça, se tem a defumação, e se incorpora Caboclo, Preto Velho, Exu e ele. Pronto, é Umbanda. Muito é bom. Umbanda. Se chama orixá, se não chama orixá, se tem imagens católicas no altar, se não tem, se tem símbolos nas paredes, se não tem, isso é a doutrina de cada casa e não cabe a nós discutir. Exatamente. E por isso que, voltando aí para o Caboclo das 7 Encruzilhadas, que a gente não pode fechar os caminhos. Ele falou algumas frases que marcam, mas uma que eu gosto muito de aplicar, por isso que eu falo que para mim a Umbanda é um estilo de vida, é que não haverão caminhos fechados para mim. Não caminhos fechados de batalha, eu acredito por ser um caboclo, entendeu? E da escola que o caboclo é conhecimento, é expansão. Eu acredito que no fundo ele diz assim, não feche os seus caminhos, aprenda mais sobre os guias, os orixás, e não discrimine essa ou aquela casa, porque tem uma imagem de candomblé, porque tem um jeito de Umbanda de Omolocô, porque tem um jeito de Umbanda sagrada, porque abrem, por exemplo, o livro de Kardec. Eu já fui, na época do meu pai, ele abria, tinha um terreiro, né, de terra batida, era muito, tinha 2 lugares que eu lembro assim, bem vagamente, mas algumas cenas assim. Ele entrava num lugar, uma casa, entrava mais ou menos um porão, e bem terra vermelha assim, sabe? E começava a tocar Umbanda, e eu via ele abrir alguns trabalhos em casa, e vamos supor, ia chamar Caboclo, salve Caboclo. Nesse silêncio, sem o atabaque, e incorporava. Agora nós vamos chamar o Preto Velho. Silêncio, incorporava o Preto Velho. E era legítimo. A tenda de Umbanda Mãe Iemanjá, do pai Demérito Domingues, que é o fundador do Caboclo Acarajé, hoje comandado pelo pai Edson dos Anjos, é assim.
Desse jeito. Até hoje. Até hoje. Sem atabaque. Sem atabaque. É assim até hoje. E assim, é questão de doutrina, né? Assim, mas vale muito a pena conhecer. Vale muito a pena conhecer. Uns tempos atrás, quando eu fui abrir o terreiro, o vô sempre foi muito orientador. E uma coisa que ele virou para mim, eu perguntei para ele, eu falei assim, mas como que eu configuro uma casa de umbanda? Né? Configuração, assim, tal. Falei assim, filho, para você primeiro, qual é a sua intenção? Eu falei assim, a caridade. A caridade e o aprendizado para mim. Né? Porque eu acho que o meu ponto de vista a pessoa que mais precisa da Umbanda sou eu. A assistência está me ajudando a praticar uma coisa que eu preciso. Então ele falou assim, filho, quando você entrar numa casa de Umbanda, ele me indicou, já me indicava antes de visitar outros terreiros e conhecer pessoas, né, que praticassem Umbanda, que ele ia me levar nos melhores caminhos. E eu confio muito nisso. Ele falou assim, filho, quando você entra numa casa de Umbanda, a primeira coisa é que você não olhe imagens, não olhe guias, os colares, né, as guias que a gente chama, não olhe o atabaque, olhe para o altar. Se você sentir a presença de Oxalá, você entra, bate cabeça e esteja como instrumento da vontade de Deus. Isso eu nunca esqueci. Então, muita gente quando vai entrar, por exemplo, ali no Plenitude, a pessoa vem e fala assim, poxa, mas eu queria ver para entrar. Eu falo assim, irmão, você tem que entrar onde você for, em qualquer tempo, porque a nossa Umbanda, a Umbanda, ela é uma religião que ensina a respeitar qualquer tempo. A gente encontra os nossos orixás em qualquer templo, seja templo budista, seja templo evangélico, seja templo católico. O templo católico é a questão das imagens. As imagens, ali tem o São Jerônimo que é o Xangô. Então você pode, por exemplo, num momento de necessidade, conversando com o filho de santo meu, me virar e falar assim, você tem uma igreja aberta, vai lá, reza para o seu Xangô. Porque eu acho que o trabalho espiritual é uno. Você vê ali o altar dos evangélicos, a religião. Pessoas são pessoas, religiões estão acima, né? Você vê ali a religião evangélica, você entende, por exemplo, eu sinto muita fé, porque as pessoas têm muita fé, muita fé. O budismo com as orações, com os mantras, com a disciplina. É tudo aquilo que a gente pratica dentro do nosso terreno, que os orixás, ele fala, o trono da fé, o trono do conhecimento, o trono da justiça, o trono da ordem. Então, a Umbanda você faz, é aquilo que o meu preto velho fala, a Umbanda você não faz dentro do terreiro. Dentro do terreiro você faz caridade, a Umbanda você faz fora. Por quê? Porque a Umbanda é a captadora de tudo isso para que você viva de uma forma, viva como um bandista. É aquilo que a mãe falou, 7 dias por semana, né, mãe? No dia a dia, né? No dia a dia. Então, de branco é muito fácil. De branco é fácil. Você põe o branco, você põe o colar, você fala, você vai lá, né? Tá chegando, fulano de tal, o cara vai lá com as guias, fala com todo mundo. Não, é que assim, que a gente vai devagando, o senhor estava falando, a gente vai devagando, né? A gente vai pensando. É tudo tão simples, né? O ser humano é que complica tudo. Exatamente. É tudo tão simples. O ser humano é que complica. Eu acho que eu não tenho outra frase a não ser essa. É simples. Quem complica é o ser humano. Exatamente. E que a gente possa tocar assim, como o senhor, já emendando uma pergunta para falar um pouquinho dessa outra sua obra, Para Sempre Umbanda. Para Sempre Umbanda. Para Sempre Umbanda. Para Sempre Umbanda foi um grupo que nasceu em 2000 e pouco, no ano de 2000 e pouco, no Iabu Grupos. E ali ele nasceu como um grupo de discussão, um grupo de
divulgação de cursos, temas de discussão e levar a Umbanda, mostrar a cara da Umbanda do jeito que a gente pensava, do jeito que a gente acreditava, para poder, assim, divulgar a Umbanda e levar para todo mundo, e a quem menos tinha acesso, a quem menos tinha conhecimento, quem não podia se locomover, quem não podia comprar um livro, quem não podia... Mas assim, teria através de um e-mail, que naquela época todo mundo tinha e-mail, e nasceu ali um grupo de discussão que não permitia ataque, seja ele de qualquer doutrina. Ali, no nosso grupo, ele existe até hoje, nós não cancelamos esse grupo, que não é intuito nosso cancelar, mas logo na entrada não é permitido ataque a qualquer doutrina, não é, porque, ou qualquer vertente, porque eu aprendi isso com o caboclo que me assiste. Nós somos Umbanda. Não quero que você fale que é Umbanda isso, que é Umbanda aquilo, nós somos Umbanda. E nasceu ali. Com o passar do tempo, os grupos foram minguando, porque surgiram outras formas de mídia, outras formas de divulgação, né? Outras formas de divulgação, como Facebook, Orkut, Twitter, Google+, muitas outras formas. E os grupos minguaram, não foi só o grupo do Yahoo, né? Foram os grupos do Google, do Terra, todos os grupos minguaram, porque os próprios usuários migraram para essas outras formas de mídia. E nós montamos uma página no Facebook, entra lá no Facebook, Para Sempre Umbanda, onde sempre que nos é possível nós cobrimos eventos, tiramos muitas fotos, muitas fotos nós tiramos de todos os eventos e colocamos ela disponibilizada para todo mundo. Nós não cobramos por isso, não é permitido cobrança, eu não acredito nisso, cobrar por uma imagem, eu acho que a pessoa já está cedendo a imagem dela, então eu não posso cobrar para dar a imagem dela. Sim. A pessoa já está cedendo a imagem dela, como é que eu vou cobrar para dar a imagem dela? Então, nós tiramos muitas fotos ali. Teve um evento que nós tiramos 1.300 fotos, colocamos para download, inclusive foi um desses eventos nós tiramos da sua sobrinha, né? Uhum. Da sua sobrinha. Isso é mal de Paulo, viu? Onde eu vejo criança eu vou tirar. Vejo criança vestida de branco, eu vou tirar foto. Isso é mal de Paulo, viu? Essa ficou marcada, essa foto. Então, é mal de Paulo isso. E ali nós temos alguns cursos, né? Para ajudar a manter o site, que além da página do Facebook, nós temos um site. E nesse site do Para Sempre Umbanda, nós temos diversas entrevistas lá. Nós temos a entrevista com o pai Renato, a entrevista com o pai Jamil, lá em Juquitiba. Nós temos a entrevista com o Gan Gabriel, um menininho de 8 anos, com deficiente visual, que ele fala que ele enxerga através do toque, através do coro da Umbanda. E ele canta um ponto junto com o Gan Felipe, do Terreiro Escola de Luz, maravilhoso, de Pai Xangô. E a entrevista dele, ele até tira barato de mim, né, Gabriel? Isso aí. Ele tira sarro de mim na entrevista. E ali nós entrevistamos, no Para Sempre Umbanda, nós entrevistamos, www.psuead.com.br. Os cursos existem apenas para nos ajudar a manter o site, porque o irmão trabalha com TI e sabe que não é fácil. Sim. Sabe que não é fácil. Então nós temos ali o curso de Teologia de Umbanda, que é à distância. Temos o curso Culto Familiar, que é para aquelas pessoas que não tem tempo de praticar Umbanda em terreiros, mas querem praticar a Umbanda de uma forma sadia, sem manifestação mediúnica dentro de casa, cultuar os orixás dentro de casa. Que é ministrado pelo Roberto Angeli. Temos o curso Mistérios de Exu, é um curso que vai ser lançado agora pelo nosso irmão Adélio Simões, que é filho da casa também, tem um terreiro lá em Praia Grande. E tem o curso também de ervas, que é ministrado pela Érica Correia, que é a esposa do Roberto Angeli, que é baseado também em diversas obras e especialmente baseado também nas obras do irmão Ardeno Camargo, que é o grande papa das ervas aí, né? É o grande papa das ervas. É um curso... São os cursos que nós temos. Podemos abrir outros cursos? Podemos, mas como eu disse, os cursos que existem no Para Sempre Umbanda é para manter o site. Para manter o site. Então, que os investimentos que tem ali são praticamente irrisórios mesmo, é só para a gente manter o site. Porque o nosso intuito é entrevistar as pessoas, é entrevistar, é colocar momentos Umbanda, vídeos, fotos, disponibilizar vídeos, disponibilizar imagens.
O Para Sempre Umbanda é isso. Nós tivemos a honra de cobrir diversos eventos políticos dentro de diversos eventos políticos no ano passado, e um deles nós cobrimos foi na casa árabe, de cultura árabe, Casa de Cultura Árabe, que eles abriram o espaço para que nós pudéssemos estar lá cobrindo esse evento. Desse evento específico, eu não estava lá presente, porque no ano passado, no mês de novembro, eu estava meio que recolhido, estava meio afastado por questões particulares minhas, mas teve alguns momentos desse evento, que a Kátia comentou comigo, que um senhor, ele comentou lá, eu não me lembro o nome dele agora, que ele falou que ele sentia, ele teve 3 sentimentos, que era vergonha, não sei se você se lembra, era vergonha, êxtase, né? E ansiedade. Né? Vergonha por quê? Porque ele não conhecia a Umbanda. Êxtase porque estava conhecendo algo novo. E ansiedade porque ele queria conhecer mais. Ele queria conhecer mais. Foi alguma coisa assim. E dentro de uma casa de cultura árabe, sabe? O irmão estava ali falando isso. Dentro de uma casa, nós cobrimos esse evento. Temos muitas fotos lá na nossa página do Facebook, lá, Para Sempre Umbanda EAD. E Para Sempre Umbanda ele é isso, né? Ele está aberto a qualquer irmão que tiver um vídeo. Isso que é importante. Está aberto a qualquer irmão. Qualquer irmão. Assim, é claro que a gente faz uma triagem, tá? Não vou mentir, a gente faz uma triagem. Porque o irmão Franz deve concordar comigo, nos manda um vídeo e a gente publica sem antes ver. Exatamente. Pode acabar comprometendo. Você faz uma seleção, vê para a procedência. Exatamente, é uma triagem natural. Até para você prestigiar o seu trabalho, né? Exatamente, é uma triagem natural. Apenas para a gente poder, então, ou seja, não é assim, me mandou, entrou no ar. Não é isso não, tá? Me manda, nós vamos assistir, nós vamos dar a fonte. Está aberto a qualquer irmão. Inclusive, se vocês quiserem divulgar vossas casas, vossos cursos, vossos terreiros, o Para Sempre Umbanda. É uma parceria que agora a gente está fazendo agora, e você pode contar com a gente, divulgar também. Você falou em off aqui, a gente estava conversando, você falou da festa da Santa Rita. Festa de Santa Rita de Cássia, no terreiro de Santa Rita. É estranho, né, que a gente fala de Umbanda e a gente está falando de uma santa, né? Mas assim, eu presenteei o irmão desse livro, Tendo Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, 50 anos de história. Foi um livro que teve uma edição de 1.500 livros e esgotou. Esgotou e não foi vendido em nenhuma livraria, foi vendido só para os conhecidos da casa. O livro esgotou, só para os conhecidos da casa. Ele conta toda a história da tenda de Umbanda Santa Rita de Cássia, do meu avô, do Paulo José dos Santos, da minha mãe, do meu irmão, minha também, da Kátia. E essa festa ela começou por uma devoção do meu avô. Ele fazia bolo de fubá e guaraná em copo, e as pessoas iam descendo na rua e falavam: hoje é dia de Santa Rita de Cássia, come um bolo e o guaraná abençoado por ela. Começou assim, cortando bolo de fubá na rua, e todo mundo que passava gritava. E hoje essa festa ganhou, faz parte do calendário da Umbanda aqui na região sul, da região do Jabaquara. Nós já fomos prestigiados com a presença dessa festa do pai Jamil Rachid, pai Demétrios, Ogã Basílio, Ogã Juvenal, a minha presidente Sandra Santos, pai Rubens Saraceni já se fez presente nessa festa. Nós tivemos uma comitiva no ano que veio um terreiro de Portugal para essa festa. Então, assim, é uma festa bastante famosa na região aqui. Legal, vamos divulgar. Essa foi a entrevista com o pai Paulo Rogério. E o seu centro, contato, como que eu faço para mandar entrar em contato com vocês aí? Como que é? Bom, assim, vamos lá então. Problemas, vocês podem ligar para Kátia, Convites, pode me chamar. Brincadeira aqui. Vocês podem mandar e-mail para paiflechacerteira@paiflechacerteira.com.br ou cursos@paiflechacerteira.com.br, ou
011 5012 0926, 011 5012 0926, e nós estamos situados aqui na região do Jabaquara, na rua Vitor Eugênio de Sacramento, 260, a 10 minutos do metrô Jabaquara. O nosso terreiro se chama Núcleo Umbandista de Magia, Caboclo Pai Flecha Certeira e Pai Manuel de Arruda. Muito gostoso. Devia ter uns 2 programas só falando, que ele tem história pra caramba, né? Mas... Nossa, se for contar da história de Santa Rita, aí precisa dos 4. mas eu vou querer saber da história de Santa Rita. Será que daria para fazer uma entrevista com a mãe? Com certeza, já está agendado. Só você falar quando, já aviso a minha velhinha lá e meu irmão. Então tá certo, então nós vamos fazer essa entrevista. Axé, até a próxima quarta-feira. E Umbanda é isso, Umbanda é união, Umbanda é caminho, Umbanda é humildade. Umbanda é 7 dias... Semana. 7 dias por semana. Axé. Axé até a todos, que Deus abençoe a todos. Obrigado, ouvintes. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.